Olá, eu sou o Padre Bruno Siqueira e começa agora o nosso momento de conscientização política ante as eleições municipais. Seja bem-vindo. Começo com uma citação do Papa Francisco, que nos diz assim: há necessidade de dirigentes políticos que vivam com paixão o seu serviço aos povos, solidários com os seus sofrimentos e esperanças, políticos que anteponham o bem comum a seus interesses privados, que sejam abertos a ouvir e a aprender no diálogo democrático e que conjuguem a busca da justiça com a misericórdia, com reconciliação. Por isso, sugerimos, desta forma, algumas características que são importantes serem observadas para a sua escolha nas próximas eleições municipais. A primeira dela, ver se o seu candidato tem boa índole. É preciso conhecer sua história até aqui, a sua família, os seus valores, conhecer os princípios que regem a sua atuação na sociedade civil e os princípios que regem o seu trabalho, a sua profissão. É preciso buscar, porque aquilo que foi vivido até aqui, sem dúvida, será levado para exercer o cargo público. Boa índole. Tem boa índole? Segunda coisa que é importante notar, uma outra característica, é perceber qual o programa do partido que o seu candidato está afiliado. Porque, se eleito, ele vai precisar assumir os compromissos do seu partido. E é preciso ver se o seu partido, por exemplo, defende a vida humana, desde a sua concepção natural até o seu declínio natural. Se o partido é a favor da família, se o partido defende a dignidade da pessoa humana, defende os direitos dos mais vulneráveis. Isso é importante pensar. Uma outra característica é aquele que está pedindo o seu voto ou se colocando como possibilidade, seja para o executivo ou legislativo, ele tem competência para exercer a função a que está se candidatando? Às vezes, se tem boa intenção, mas às vezes não se tem competência para exercer aquela função. Será que esse candidato tem capacidade de liderança política mesmo? Será que ele sabe delegar? Sabe escolher colaboradores para as áreas que ele vai precisar atuar? Será que ele sabe administrar recurso público? É uma pessoa, por exemplo, que se não sabe administrar as questões particulares e privadas, será que conseguirá administrar, não é? Seja no executivo e administrar as áreas competentes do legislativo? Uma outra característica, precisa ser um candidato ou candidata ficha limpa. Ou é uma pessoa que sempre esteve enrolada ou ainda está enrolada com pendências na justiça, principalmente justiça eleitoral. Uma outra coisa, qual é a proposta? É uma boa proposta? É uma proposta que vem ao encontro das necessidades do município? É uma proposta que está ao alcance do cargo que ele está se candidatando? Ou ele está na sua proposta entrando em outras competências? Ou ficando naquelas propostas muito gerais? É preciso ver o caminho. Qual é a sua proposta mesmo? Objetiva. Nem que sejam poucas, mas objetiva. Nessa proposta, consegue enxergar, não é, de forma ampla a realidade do município? Se o seu candidato for candidato à reeleição, é preciso analisar as motivações da reeleição. E como eu faço isso? É só analisando o que foi feito até aqui, no primeiro mandato. Não é? Se de fato foi producente, se produziu, se de fato ajudou, se de fato propôs realidades importantes, não é, que fizeram a diferença para o município, não é? Se envolveu em escândalos, em corrupção,
se trabalhou a favor do bem comum ou apenas trabalhou a favor de si ou de um grupo. Não vote em um candidato se ele se manifesta defensor só de uma categoria de pessoas. Um político está a serviço do bem comum e não apenas de um grupo. Por hoje nós encerramos. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo momento de conscientização política. Até lá!